milionário ajuda uma simples mendiga negra e revela um segredo que mudou tudo. O sol ardia no céu, fixando cada detalhe da vasta propriedade de Joaquim Lima. Pedras reluzentes, a plantação verdejante e aquele palacete que parecia uma miragem em meio à aridez da vida cotidiana. Mas, mesmo em meio à riqueza, havia uma sombra. A opressão social pairava como nuvens pesadas. E no centro desse ciclo cruel estava Benedita, uma mendiga negra, que mesmo sem ter nada, cuidava com amor em seu olhar de 2 netos órfãos. Era uma figura quase mágica, com uma força que transparecia em cada dobra de sua pele enrugada e em cada riso compartilhado com as crianças. Naquela manhã, enquanto o calor do dia tornava o ar denso, Joaquim, um milionário fazendeiro, observava de seu escritório. Ao lado, sua esposa Carmen esbravejava, humilhando trabalhadores cansados pelo calor. O rosto de Joaquim estava marcado por um aperto no peito. Ele se lembrava de Benedita, ela sempre ali, servindo com dignidade em meio à miséria. Algo nele mudava, um desejo de mudança que começava a tumultuar seu ser. Ele se levantou. A voz quase trêmula ao chamar a atenção de Carmen. Estamos errados, Carmen. Precisamos cuidar dessas pessoas. O olhar de incredulidade de Carmen foi como um tapa, e a ideia de pagar salários justos fez o sangue dela ferver. Mas Joaquim não recuou. Alguns dias depois, sob um céu nublado, anunciou melhorias. Salários dignos, uma nova escola para aquela comunidade tão esquecida. Os trabalhadores, aliviados, dançavam. Mas Carmen não estava disposta a aceitar aquela humilhação. Junto a outros fazendeiros, começou uma conspiração silenciosa contra Joaquim. Então, tudo desabou. Uma noite fatídica, chamas dançavam no ar, engolindo a nova escola. O som do incêndio ressoava como uma sirene de alerta. O fogo estalava, um rugido cruel. Joaquim, com o coração na garganta, correu, enquanto Benedita, mesmo diante do caos, juntava as crianças, tentando acalmá-las. A dor daquela perda pesar sumamente no coração de Joaquim. O que tinha começado como uma luz de esperança, agora era cinzas. Os dias passaram e a tragédia serviu como uma faísca. Joaquim se uniu a Benedita e juntos reconstruíram não apenas a escola, mas a confiança da comunidade. Aos poucos, ele se transformava, refletindo sobre suas ações e o legado que carregava. Na velha propriedade, onde a opressão havia reinado, agora brotava uma era de compaixão e solidariedade. 50 anos mais tarde, Benedita, agora diretora administrativa, liderava uma nova geração. Mas a sombra do passado de Joaquim pairava. Um segredo familiar, um vínculo oculto com a opressão da fazenda, ameaçava desestabilizar tudo o que haviam construído. Agora restava a pergunta: conseguiria Joaquim enfrentar seu legado sombrio sem arruinar a nova era de compreensão que tinham cultivado? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. 50 anos mais tarde, a velha fazenda parecia um novo mundo. Sob o comando de Benedita, o povo, que antes olhava com desconfiança, agora sorria e acenava ao vê-la passar, sua presença simbolizando esperança. Mas por trás do sorriso de Benedita havia um ressentimento oculto, um segredo que só ela conhecia e que ameaçava desfazer toda a bondade que havia cultivado. Em uma manhã ensolarada, enquanto os alunos preenchiam as salas da nova escola, uma sombra passou pelo olhar de Benedita. Era uma carta e não uma qualquer. O papel amarelado e desgastado contava uma história que poderia explodir tudo em que haviam construído. Benedita sentiu um nó na garganta enquanto abria. A caligrafia era reconhecível. Pertencia a Joaquim. As palavras dançavam diante de seus olhos, levando-a a um passado que ela lutava para manter enterrado. Se você estiver lendo isto, deve saber que o legado da nossa família possui segredos que podem mudar tudo. Ah! O que era isso? O rosto de Benedita empalideceu. A primeira linha da carta acendeu uma chama de paradoxo em seu coração. Assim que começou a ler, tudo desmoronou. Cada palavra pesava mais do que pedras. Joaquim falava sobre um vínculo sombrio, sobre uma propriedade antes de sua, famílias que foram submetidas, sonhos esmagados sob o peso da opressão. Benedita lembrou-se de histórias contadas por sua avó, histórias de antigas promessas não cumpridas, de esperanças quebradas. Os olhos dela se encheram de lágrimas, enquanto o texto revelava que sua própria linhagem estava entrelaçada com a desgraça dos que passaram pela fazenda. As palavras finais da carta eram uma bomba. Você não é apenas uma mendiga, mas parte de um círculo vicioso que nunca deveria ter começado. E agora você deve decidir o futuro. Benedita sentiu o sangue ferver nas veias. Seu legado, a luta incansável por dignidade e respeito, estava ameaçado por algo que ela nunca imaginou. Ela tinha que agir. O que fazer com essa informação? Confiar em Joaquim, seu amigo e aliado, era uma opção. Mas e sua reputação, a imagem da nova era que estavam construindo? Se os outros soubessem o quê? Ela descobrira. Um tradicionalismo atravancado poderia ressurgir, e o povo antes unido poderia se dividir novamente. Uma ponte construída sobre ruínas. Nesse exato momento, um grito ecoou pela escola. Uma criança correu até Benedita com os olhos arregalados. Fogo! Fogo na biblioteca! O pânico se alastrou como um vírus e todos correram. O calor começou a abraçar o ar. O cheiro de fumaça era sufocante. Enquanto todos evacuavam, os sussurros entre as pessoas aumentavam. É culpa da mendiga! O que mais podemos esperar? O passado estava vindo à tona, e com ele, os segredos que Benedita lutou para esconder. Corpos se aglomeravam em uma avalanche de pânico, mas Benedita não conseguia deixar a carta de lado. Ela precisava decidir: salvar o que restava da escola e manter os segredos enterrados, ou abrir mão da segurança para enfrentar a verdade. O que valia mais? A vida que escolhera ajudar ou a vida que havia ajudado a construir? Benedita olhou para as chamas e então para a comunidade. O destino aguardava em silêncio. E a linha entre o passado e o presente se tornava cada vez mais tênue. A escolha tinha que ser feita. E ela já sabia que nada seria como antes.
Benedita olhou para as chamas, sentindo o calor que lambia as paredes da escola. O pânico tomou conta das mentes ao redor. Gritos, crianças chorando, tudo se misturava em um caos aterrador. Precisava decidir. O que mais ela podia perder? Enquanto a fumaça começava a encher a sala, uma ideia cortou sua mente como um raio. Revelar a verdade. Se não o fizesse agora, o passado continuaria a assombrá-la. Ela finalmente se lançou entre as pessoas, gritando para que todos saíssem. Acalmem-se! Saibam que estão seguros! Mas a verdade era que nada estava seguro. O passado não queria permanecer esquecido. A luta por dignidade e respeito que haviam construído estava prestes a receber um golpe devastador. De repente, gritos se intensificaram. A Benedita! Olhem para ela! Ela encarou os olhos aterrorizados da comunidade. Um sussurro cortou o ar. A revelação seria seu único caminho. Mas antes que pudesse terminar de pensar, algo a atingiu. Uma das paredes desabou, caindo com um estrondo ensurdecedor. Ela foi lançada para o lado, caindo no chão coberto por escombros, a dor se espalhando pelo corpo. Enquanto tentava se levantar, uma sombra se aproximou. Era Carlos, um dos homens mais respeitados da comunidade. Mas seu olhar carregava uma crueldade impossível de ignorar. Você não pode esconder a verdade por muito tempo, Benedita! Ele sibilou, com um sorriso sinistro estampado no rosto. Moa! Ele disse, o tom frio como metal. Eu sei de tudo, e o resto da comunidade sabe também. Benedita sentiu um calafrio. Como assim? Sabe? Ele seguiu, inclinando-se para mais perto, o cheiro de fumaça misturando-se com seu. Suor. Eu sei sobre seu passado, sobre seu sangue. Essas palavras caíram sobre ela como um peso. Ela tinha certeza de que seu passado estava enterrado. Mas ali à sua frente, Carlos parecia pronto para explodir tudo. Benedita, você é da mesma linhagem do Joaquim. Sua avó trabalhou para a fazenda dele. Você é parte daquela opressão que tanto lutamos contra. O que Carlos estava dizendo era um veneno. E o pânico começou a explodir entre as pessoas. Gritos de choque, murmúrios de descrença enchiam o ar como se o fogo se espalhasse, não só em chamas, mas nas vozes do povo. Ela se ergueu, a dor esquecida. Isso não pode ser verdade! Não! Sou quem vocês pensam? As palavras fugiram de seus lábios. Mas Carlos não hesitou. Se você realmente quer salvar essa comunidade, então você precisa aceitar quem você é. Usar o que você sabe. Usar seu passado a nosso favor. Ou tudo que construímos estará em risco. O legado do Joaquim está vivo. E ele pode ser ainda mais devastador. As chamas na escola estavam se intensificando, devorando o que restava da esperança. Os olhos de Benedita estavam cheios de lágrimas, mas não podia se permitir ser tomada pela dor. Ela olhou para a comunidade, vendo o medo e a incerteza refletidos em suas expressões. Uma escolha tinha que ser feita. Carlos oferecia uma oportunidade, mas ao preço de expor sua própria identidade. E no meio do desespero, a porta da escola se abriu com um estrondo. Era Joaquim, mais velho, mas ainda tão imponente, seu olhar determinado. Benedita, onde você está? Mas ao ver Carlos, o semblante de Joaquim mudou, tornando-se um misto de confusão e desespero. O passado e o presente colidiram naquele instante, e o ar ficou pesado. O fogo rugia, e as verdades ainda mais sombrias estavam prestes a vir à tona.
O legado de sua família exigia uma escolha. O que faria Benedita? As chamas dançavam como se soubessem que algo estava prestes a mudar. Mas ninguém poderia prever a reviravolta das faíscas. O passado e o presente colidiram naquele instante, e o ar ficou pesado. Joaquim estava ali, mas Benedita não podia pensar nele agora. A fumaça já cobria a sala, e as chamas dançavam, inchando como monstros famintos. O olhar de Carlos era cortante, mas ela não podia hesitar. O que ele disse ali, em suas palavras ardentes, ecoava como uma verdade que transformava toda a narrativa. Você tem um legado, Benedita. Carlos insistia, enquanto a fumaça envolvia os dois. Um que pode unir ou destruir essa comunidade. Nossa luta não pode ser em vão. Mas algo dentro dela queria gritar que aquilo não era verdade. Ela não era parte daquela opressão. Os murmúrios entre as pessoas aumentavam e o pânico começou a se espalhar novamente. Mas então, uma nova voz ressoou. Silêncio! Era Joaquim, que avançava com determinação. Ele tomou posição entre Benedita e Carlos, como um muro contra a tempestade. Ninguém mais será silenciado. O passado não precisa governar nosso futuro. Essa declaração fez a tensão no ar chiar como um fio cortante. No entanto, antes que alguém pudesse articular uma resposta, uma explosão de dor e arrependimento ergueu-se do que restava da escola. As chamas engoliram uma parte do teto, levando pedaços de madeira e tijolos a desabar. E naquela confusão, uma parte da parede desabou bem ao lado de Benedita. Sem pensar duas vezes, Joaquim lançou-se em sua direção, empurrando-a para o lado. O gesto heróico e rápido salvou-a, mas não sem custo. Ele foi atingido em cheio, caindo no chão, uma nuvem de poeira e escombros envolvendo-o. Joaquim! Benedita gritou num misto de alívio e horror. Ele ficou imóvel e seu coração parou por um instante. Os olhos da comunidade estavam fixos, e o estalo seco da madeira queimada preenchia o espaço. O pânico foi substituído por uma sombra de choque. As pessoas hesitaram, envolvidas em suas emoções. Então algo mais emergiu do caos. Uma voz familiar que Benedita jamais esperaria ouvir naquele momento. Pai! Era uma mulher, avançando pela fumaça com uma determinação feroz. E quando ela chegou à luz, todos viram. Era a filha de Joaquim, a quem ele pensara ter perdido anos atrás. Ana, sua única herdeira, a quem nunca esperou ver novamente. Pai, pai, você está bem? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e a cena era um misto de dor e amor. Mas logo foi quebrada por sua revelação inesperada. Eu sei o que você e a mamãe fizeram. Não é só você que tem segredos. Eu sei de toda a verdade. O silêncio caiu abruptamente. Interesse súbito e medo ao mesmo tempo. Benedita estava em choque. O que Ana quis dizer? O que ela sabia? Algo se formava no ar. Uma tensão palpável que quase podia ser cortada. Os negócios da fazenda, tudo que está enraizado nesse lugar, era só uma fachada. Nós não somos quem pensamos ser. A verdadeira opressão vem com as nossas próprias mentiras. Cada palavra que saía da boca de Ana era como uma bomba que se detona. Uma revelação devastadora que poderia transformar tudo de cabeça para baixo. Enquanto as chamas ainda avançavam e o caos tomava conta, um novo enredo se formava. E Benedita sentiu um nó se apertar no estômago. A revelação de Ana mudava o que entendeu até então. O que era real?
A verdade que todos buscavam estava mais oculta do que pensavam. Olhando em volta, Benedita viu as expressões de confusão e descrença e soube que nada seria como antes. As chamas devoravam o passado, mas no meio do fogo, uma nova era começava a surgir. Um embate entre verdades não contadas e a luta coletiva que se desenrolaria nas ruínas do que o dia foi. O futuro esperava por respostas. E a única certeza naquele momento era que o destino de todos estava em jogo. O passado e o presente colidiam naquele instante e o ar ficou pesado. Joaquim estava ali, mas Benedita não podia pensar nele agora. A fumaça já cobria a sala e as chamas dançavam, inchando como monstros famintos. O olhar de Carlos era cortante, mas ela não podia hesitar. O que ele disse ali, em suas palavras ardentes, ecoava como uma verdade que transformava toda a narrativa. Você tem um legado, Benedita, Carlos insistia, enquanto a fumaça envolvia os dois. Um que pode unir ou destruir essa comunidade. Nossa luta não pode ser em vão. Mas algo dentro dela queria gritar que aquilo não era verdade. Ela não era parte daquela opressão. Os murmúrios entre as pessoas aumentavam e o pânico começou a se espalhar novamente. Mas então uma nova voz ressoou. Silêncio! Era Joaquim, avançando com determinação, como um muro contra a tempestade. Ninguém mais será silenciado. O passado não precisa governar nosso futuro. Essa declaração fez atenção. No ar tiar como um fio cortante. No entanto, antes que alguém pudesse articular uma resposta, uma explosão de dor e arrependimento ergueu-se do que restava da escola. As chamas engoliram uma parte do teto, levando pedaços de madeira e tijolos a desabar. E naquela confusão, uma parte da parede desabou bem ao lado de Benedita. Sem pensar duas vezes, Joaquim lançou-se em sua direção, empurrando-a para o lado. O gesto, heróico e rápido, salvou-a, mas não sem custo. Ele foi atingido em cheio, caindo no chão, uma nuvem de poeira e escombros envolvendo-o. Joaquim! Benedita gritou, num misto de alívio e horror. Ele ficou imóvel e seu coração parou por um instante. Os olhos da comunidade estavam fixos e o estalo seco da madeira queimada preenchia o espaço. O pânico foi substituído por uma sombra de choque. As pessoas hesitaram, envolvidas em suas emoções. Então, algo mais emergiu do caos. Uma voz familiar que Benedita jamais esperaria ouvir naquele momento. Pai! Era Ana, avançando pela fumaça com uma determinação feroz. E quando ela chegou à luz, todos viram. Era a filha de Joaquim, a quem ele pensara ter perdido anos atrás. Pai! Pai! Você está bem? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, e a cena era um misto de dor e amor. Mas logo foi quebrada por sua revelação inesperada. Eu sei o que você e a mamãe fizeram. Não é só você que tem segredos. Eu sei de toda a verdade. O silêncio caiu abruptamente, um interesse súbito e medo ao mesmo tempo. Benedita estava em choque. O que Ana quis dizer? O que ela sabia? Algo se formava no ar, uma tensão palpável que quase podia ser cortada. Os negócios da fazenda, tudo que está enraizado nesse lugar, era só uma fachada. Nós não somos quem pensamos ser. Aquelas palavras caíram como uma bomba. O passado estava ressurgindo com força.
Todos olhavam, assustados, e Benedita sentiu seu coração disparar. "O que você está dizendo?" Benedita sussurrou, o pânico crescendo. O que poderia ser mais devastador do que isso? Mas Ana estava apenas começando. A riqueza da sua família vem do sangue de muitos. Não sou a única a saber. Venho estudando, investigando, descubro tudo. Sua avó não era apenas uma servente. Ela era uma das nossas. Foi tratada como prisioneira. Eles tiraram tudo dela. O olhar de Benedita se estreitou ao absorver cada palavra. Você está mentindo. Isso não pode ser verdade. Mas algo a impedia de negar. Uma dúvida surgiu, uma sombra em sua mente. Você quer saber por que Joaquim está aqui? Ele não veio só para salvar você. Ele está aqui para esconder sua própria culpa. Assim como você. Benedita! Você pode ser parte disso tudo! O murmúrio da multidão cresceu. Os rostos ao redor estavam contorcidos em expressões de incredulidade e choque. Benedita sentiu um frio na espinha. As chamas ameaçavam consumir tudo, mas a verdadeira destruição estava sendo plantada nas palavras de Ana. Joaquim começou a se levantar, ferido, mas determinado. Ana, não! O passado não é nossa identidade! Mas as palavras ecoaram vazias diante do peso da revelação. Você não pode ignorar o que realmente somos! Ana respondeu, sua voz se elevando acima do barulho do fogo. E se você não parar tudo isso agora, o que construímos irá desmoronar. As chamas não são de fora. Benedita olhou ao redor. A comunidade, que havia começado a acreditar, começou a hesitar e, em um momento de pânico, a linha entre quem eram e quem poderiam ser se tornou indistinta. Todos estavam esperando pela verdade. Com cada segundo que passava, o passado se tornava mais real. E em um instante, o chão sob os pés de Benedita parecia se abrir. As chamas dançavam enquanto os segredos, ainda mais profundos, se agitavam nas sombras, prontos para engolir tudo o que conheciam. Aguardava, e Benedita já sabia que nada seria como antes. As chamas rugiam e o calor era quase insuportável. Benedita sentiu o coração acelerado. A fumaça açoitava seus pulmões, mas a revelação de Ana ainda queimava mais forte. Joaquim estava ali, ferido, e agora a verdade estava jogada sobre todos, como um plano exposto. Quando o passado começava a se revelar, o que mais poderia vir à tona? Ana olhou para Benedita, seus olhos cheios de verdades não ditas. Você não entende. Joaquim não é quem parece ser. Ele não é só um fazendeiro. E o que você pensa que ele construiu é apenas uma camada sobre desafios que nunca foram enfrentados. Era como se o chão se abrisse sob os pés de todos. Um murmúrio de descrença se espalhava pela multidão, como lufos de fumaça preenchendo o ar e deixando as vozes trêmulas. Você precisa saber o que ele está escondendo de todos nós. Do que ele é realmente, Ana exclamou, enquanto desesperadamente tentava chegar mais perto de seu pai. A fazenda, a riqueza que ele tem, tudo isso vem de um segredo que ele carrega há gerações. E agora, com os ventos de mudança, esse segredo pode destruir tudo de novo. Joaquim se levantou, o rosto marcado pela dor. Ana, chega! O que você está insinuando é ridículo. Benedita não conseguia desviar o olhar. O que Ana estava dizendo começava a fazer sentido, mesmo que as palavras fossem venenosas. Ridículo? É isso que você acha? E de nós, de todas as vidas que foram destruídas por causa da ambição.
Da sua família! A indignação de Ana ecoava nas pedras da escola em chamas. Você não é inocente, pai. Os segredos que você esconde estão ligados a pessoas que sofreram. Talvez até mesmo a minha mãe esteja entre elas. As palavras perfuraram a tensão pesada que pairava sobre eles como uma nuvem negra. De repente, algo estalava atrás de Benedita. Ele se virou e as madeiras começaram a desabar, lançando poeira e cacos ao ar. Era um alerta de que o tempo estava se esgotando. "Vamos sair!" Benedita gritou, mas as palavras pareciam se perder. A verdade de Ana, a dor no olhar de Joaquim, tudo se misturava em um só caos. Como se o próprio ambiente estivesse refletindo a desintegração de suas realidades. A comunidade estava dividida entre o que conheciam e o que estavam prestes a descobrir. Quando Joaquim se endireitou, a dor em seu rosto parecia uma mistura de ansiedade e revelação. "Eu não posso perder meu legado, o que meus pais fizeram, e eu não sou responsabilidade deles." A voz dele era como um grito no deserto, onde cada palavra se misturava à fumaça. Ele não queria encarar o que estava escondido nas sombras da história familiar. "Nós temos que enfrentar isso juntos," Benedita falou, seus olhos fixos nos de Joaquim. "Se seu passado se entrelaça com o meu, então precisamos contar juntos essa história. Precisamos fazer isso certo." Mas a expressão de Joaquim mudou. Havia algo em seu olhar, uma sombra fugidia, um pavor que parecia abafá-lo. E então um grito agudo cortou o ar. Carlos, que até então permanecera em silêncio, avançou. "Enquanto vocês debatem sobre culpa, a verdade se tornará nossa ruína. Não estamos em uma luta por redenção, mas por sobrevivência. Ele não protegerá você, Benedita." E com isso, ele apontou para a escola, agora prestes a desabar como um castelo de cartas. "Como assim?" Benedita sentiu as pernas tremerem. Faltava um fio na teia, uma linha cortante que poderia levar tudo ao colapso. E então ela viu, nas costas de Carlos, uma marca. O mesmo símbolo que suas avós haviam mostrado. A realização a atingiu como um raio. Carlos não era apenas um homem da comunidade. Ele era parte da história, o que significava que havia um vínculo mais profundo do que ela poderia ter imaginado. "Você?" Benedita começou, mas as palavras se embolaram. O olhar de Carlos era conhecido, um eco do passado que não podia ser ignorado. E naquele momento, as chamas atrás dela pareciam se calar. O que mais estava prestes a ser revelado? A escola não era apenas um lugar de aprendizado, mas um núcleo de histórias interligadas que poderiam resultar em algo muito maior. Enquanto o desespero aumentava e os escombros começavam a cair, Benedita percebeu que a única maneira de salvar a todos era aceitar a verdade, não apenas sobre Joaquim e Ana, mas sobre si mesma e cada um deles. Mal podiam imaginar que tudo tinha apenas começado. "A verdade não pode nos salvar, mas talvez nos una," ela disse, enquanto a estrutura cambaleava. A única certeza que tinha era que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que eles fariam agora? Como poderiam enfrentar tudo isso? O futuro estava em jogo. E as chamas ainda dançavam. As chamas rugiam. E o calor era quase insuportável. Benedita sentia o coração acelerado. A fumaça açoitava seus pulmões. Mas a revelação de Ana ainda queimava mais forte. Joaquim estava ali, ferido. E agora a verdade estava jogada sobre todos, como um plano exposto. Quando o passado começava a se revelar, o que mais poderia vir à tona?
Vocês não entendem. Ele não é apenas um fazendeiro. Ana gritava, sua voz desafiadora ecoando pelo meio do caos. O que Joaquim e a família dele fizeram é muito mais profundo do que vocês pensam. Os segredos da fazenda estão entre laços de sangue. Chega, Ana! Joaquim gritou, determinado a interromper aquele ciclo de revelações. Ele se movia devagar, a dor em seu corpo visível, mas havia uma ferocidade em seus olhos. O que aconteceu no passado não pode mudar. Quem somos agora? Mas pode, pai! A voz de Ana era um grito de desespero. Mas Benedita notou uma fissura no olhar dele, como se algo ali se rompessem. E você precisa admitir que seu legado não é apenas de luz, é também de sombras. Benedita hesitou, o coração dobrando sob o peso. Se Joaquim estava escondendo algo, o que isso significaria para todos eles? Antes que pudesse pensar, Carlos deu um passo à frente, o olhar ardente. Sei que não sou o único que teve que carregar as consequências das atrocidades que os da sua família cometeram. Quem somos nós na luta contra a opressão se um de nós é parte dela? O murmúrio cresceu. Eles sempre se beneficiaram. Agora precisamos de respostas, Joaquim! A voz de alguém na multidão cortou o ar pesado. Benedita percebeu que muitos apoiavam Carlos, e o ambiente começava a ferver numa linha tênue entre revolta e esperança. Ela precisava, a essa altura, gritar por socorro. O prédio que pegava fogo atrás era uma metáfora para tudo o que estavam enfrentando. Era agora ou nunca. Joaquim, você precisamos entender o que a Ana está tentando nos dizer. Mas neste instante, um estalo profundo interrompeu tudo. Sem aviso, a estrutura acima começou a ceder. Um pedaço grande de parede desabou em direção a Joaquim e Ana. A multidão gritou em uníssono. Um misto de medo e desespero, e Benedita sentiu seu corpo tremer. Não! Ela gritou, mas sem pensar lançou-se à frente, buscando salvar Joaquim. O impacto foi colossal, o barulho de madeira despedaçada e gritos misturados em um turbilhão de caos. Parecia engolir o ar. Quando a poeira se assentou, Benedita encontrou um Joaquim debaixo dos escombros, o corpo imobilizado, pálido e quase sem vida. Medo e dor se misturaram em Benedita, enquanto Ana chorava desesperadamente, tentando puxá-lo para longe dos escombros. Pai, não, por favor! E foi então que, com esforço, Joaquim abriu os olhos. Você precisa saber a verdade. Ele forçou a voz, a tensão saturando cada palavra. A fazenda é só uma parte da história. E o que eu expondo, você não está pronta para ouvir. Benedita ficou paralisada. O que está acontecendo, Joaquim? O que você está dizendo? Então, num último esforço, Joaquim fez um movimento com a mão, como se quisesse se libertar da pressão. O que escondi não é só sobre o passado, é sobre nossa linhagem. Ela não é do jeito que você pensa. Uma revelação cortante. O coração de Benedita parou por um instante. Que mistério era esse? E quem estaria realmente ligado ao tormento de todos? Quando um grito de Ana ecoou pelo ar, Benedita olhou em volta e percebeu que tudo havia interrompido. Cada par de olhos na multidão estava fixo nela agora. Alguns se moviam. O pânico ainda encandecia. Mas outros estavam completamente focados, prontos para ouvir o que viria a seguir.
A sala estava cheia de expectativa. O futuro, agora mais incerto do que nunca, exigia uma decisão. O que mais escondia o legado da fazenda? A revelação estava aí, dançando nas sombras, pronta para desmoronar tudo o que haviam construído. E o que ela realmente significava para cada um deles. Nenhum deles poderia prever as consequências dessa nova verdade. As chamas rugiam e o calor era quase insuportável. Benedita sentia o coração acelerado. A fumaça açoitava seus pulmões, mas a revelação de Ana ainda queimava. Mais forte! Joaquim estava ali ferido e agora a verdade estava jogada sobre todos, como um plano exposto. Quando o passado começava a se revelar, o que mais poderia vir à tona? Você precisa saber a verdade. Joaquim tentava falar, mas sua voz estava fraca. Os rostos da multidão estavam fixos neles, todos em um misto de medo e expectativa. Benedita sentia que a vida de Joaquim ia além daquelas palavras. Algo estava prestes a se revelar, algo que poderia mudar tudo. Ana olhou para o pai, os olhos cheios de lágrimas. Pai, não é hora de negar. Precisamos encarar isso juntos. Mas Joaquim estava apavorado. A verdade pode destruir tudo que construímos. Ele estava desesperado. A dor de seu corpo era nada comparada ao medo do que viria. Benedita não conseguia processar toda aquela tensão. O passado de Joaquim, agora entrelaçado com o seu, era um peso insuportável. Por favor, Joaquim, o que você esconde? O silêncio tomou conta do lugar. A multidão prendia a respiração, cada palavra esperada como um trovão. E então, antes que Joaquim pudesse responder, um estrondo ecoou atrás deles. A estrutura começou a ceder novamente. E Benedita sentiu a terra tremer sob seus pés. O chão, que outrora parecia firme, estava se transformando em areia movediça. À medida que as chamas ardiam, uma sombra avançava pela fumaça, uma figura que ninguém viu chegar. Era uma mulher desconhecida, mas sua presença era tão intensa que paralisou a todos. Com um vestido que parecia ter sido queimado, marcas de sofrimento em seu corpo, ela se impôs diante da comunidade aflita. Vocês estão vivendo uma mentira. Sua voz cortava o ar como uma lâmina. Benedita, Joaquim, você precisa ouvir. O coração de Benedita acelerou. Quem era aquela mulher? O que ela sabia? A mulher levantou a mão e o medo se espalhou pela congregação. Eu sou a irmã de Joaquim, e o que ele esconde pode destruir tudo. As palavras pesaram como chumbo. Os murmúrios na multidão aumentaram. Benedita piscou, tentando entender aquela revelação. Uma irmã? Como isso era possível? Você está mentindo! Não pode ser verdade! Joaquim se levantou. Sua voz tremia. Como você pode estar aqui? Pensei que tivesse desaparecido. O desespero em seu olhar era palpável. Desaparecida? Eu fui mantida em silêncio, Joaquim. Eu sou parte do seu segredo. A revelação ressoou como trovão entre as chamas. A fazenda não é apenas um local de trabalho, mas um tecido de opressão e traições. O que a sua família fez é crime contra nós. Ana deu um passo para trás, os olhos arregalados. Não pode ser! O que você está dizendo, mulher? O caos começou a se espalhar. O passado que todos temiam, agora havia.
retornado de forma aterradora e protagonizava seu próprio capítulo naquela história. Silêncio, Benedita gritou, mas o pânico na multidão era contagiante. A tensão estava à flor da pele. A mulher, agora de pé, parecia ser a manifestação dos demônios enterrados de Joaquim. Você acha que é só sobre opressão, mas você sente a culpa em cada movimento. Sua família começou isso. O grito dela reverberou, reforçando o peso sobre Joaquim. Benedita, você não pode confiar nela, Joaquim exclamou, o rosto contorcido. Mas Benedita não sabia em quem confiar. As chamas atrás deles dançavam, tornando tudo surreal. O que mais você está escondendo, Joaquim? O que mais há nessa história? O cabelo de Joaquim parecia grisalho sob a luz das chamas. Ele respirava pesadamente, e Benedita percebeu que seu olhar ia se aprisionando em algo sombrio. Cada palavra da mulher era como um eco de um passado que eles estavam prestes a perder. Você precisa saber. A verdade não é só sobre nós. A mulher gritou, sua voz cortando o ar como um grito de guerra. É sobre todos nós. O futuro de todo mundo aqui depende de enfrentar o legado sujo que a sua família deixou. E, num momento que parecia dançar entre a realidade e o sonho, Benedita sentiu que uma conexão se formava, um fardo compartilhado. E o passado estava voltando inteiro. Ninguém sabia como agir. Todos estavam paralisados, esperando pela próxima explosão de revelações. Mas uma coisa era certa. Tudo estava prestes a mudar. E qualquer certeza que tenham carregado nos corações poderia se desfazer em cinzas. A história não acabaria ali. O que viria a seguir? A tensão no ar era quase palpável e Benedita sentiu o nó na garganta. E assim, dentro daquela confusão, uma nova verdade estava prestes a emergir. As chamas não eram o único fogo a ser apagado. As chamas de um passado oculto estavam prestes a consumir muito mais do que qualquer um poderia imaginar. As chamas rugiam e o calor era quase insuportável. Benedita sentia o coração acelerado. A fumaça açoitava seus pulmões, mas a revelação de Ana ainda queimava mais forte. Joaquim estava ali, ferido, e agora a verdade estava jogada sobre todos, como um plano exposto. Quando o passado começava a se revelar, o que mais poderia vir à tona? Você precisa saber a verdade! Joaquim tentava falar, mas sua voz estava fraca e os olhos arregalados. As pessoas olhavam, fixas neles, quase como se o ar tivesse parado. Benedita sentia que a vida de Joaquim pendia ao fio da navalha. Ele era o pilar que sustentava quase tudo e agora estava prestes a desmoronar. Ana não recuava. Sua paixão arrastava Benedita junto. O que você esconde pode destruir tudo. Pai, a multidão estava em estado de choque, claramente esperando por uma resposta. Começava a sentir que o que estava em jogo era muito mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. Silêncio! Benedita gritou, a pressão nas veias pulsando, como se o mundo todo esperasse que Joaquim falasse. Diga-nos a verdade! O que você realmente sabe? Cada segundo parecia eterno, mas Joaquim apenas balançava a cabeça, ferido, com um olhar de desespero. E então a mulher que tinha interrompido tudo, a irmã de Joaquim, caiu de joelhos. Se você não falar, Joaquim, não restará ninguém para proteger. Sua voz tremia. Mais uma vez, a tensão aumentava. O pânico começava a se espalhar entre as pessoas. A incerteza fechava o ar. O que Joaquim ocultava era uma sombra dançando entre eles. Eu sou quem você pensava que estava protegido, a irmã disparou. Meu nome é Clara. E se não fosse pelo passado sombrio da nossa família, você nunca teria existido. As vozes da multidão ecoaram inquietas.
Um misto de gritos de choque e murmúrios contidos. Todos foram atingidos pelo que agora era uma revelação ensurdecedora. Clara, você está louca! Não sabe o que está dizendo? Joaquim gritou, a dor transparecendo em seu olhar. Mas ela não hesitava. Você esconde coisas que nem mesmo eu sei. E essa fazenda, ela não é quem você acha que é. Benedita sentiu o estômago revirar. Aqueles momentos eram pesados, choques emocionais apresentados em uma única respiração. E então, em um crescendo quase insuportável, um grito cortou o ar. Fogo! Fogo na biblioteca! Aquelas palavras preencheram o ar de pânico, como se o tempo estivesse se desfazendo. Tudo parecia voltar-se a favor das chamas, devorando a esperança que sobrava. Alguém gritou para correr, e a multidão começou a se dispersar. Mas no meio da confusão, Benedita não se movia. Um impulso a segurava, enquanto Viola, uma das crianças de Benedita, gritava seu nome de dentro da escola em chamas. Vó, você precisa vir! E então, sem pensar duas vezes, uma sensação de urgência a fez cambalear em direção ao barulho. Mas algo a deteve. Uma voz familiar. Uma nova revelação. Mais dolorosa do que qualquer incêndio. Benedita! Era Carlos, que agora parecia mais fragilidade do que a força que tinha sido. Você não sabe. Você não sabe. Você é parte disso. Você é uma das minhas. O impacto daquela frase a atingiu como um soco no estômago. Um fardo adicional. Uma revelação que parecia misturar seu destino ao de Joaquim. Mas como? O que Carlos estava insinuando? Você não pode estar dizendo isso. Eu sou quem sou. Eu não sou parte de nada. Seus gritos eram desesperados, quase ineficazes diante da verdade atormentando. As chamas atrás dela era uma metáfora perfeita para a confusão que se erguia dentro do seu coração. E enquanto tudo parecia em um colapso iminente, choques em suas mentes se mesclavam como os destroços da escola. Ela sentiu os olhos pesados de todos sobre si. Ela não estava sozinha e, ao mesmo tempo, estava. Se não se unir a nós, a verdade virá à tona. E quando isso acontecer, não haverá volta. Carlos prosseguiu, com um ar de determinação. Temo que Joaquim não seja o único com um legado obscuro. Se você não enfrentar Benedita, nada que você construiu será salvo. Neste instante, a porta da escola começou a desabar, e o que Benedita considerava firme tornou-se um vácuo de incerteza. Ela sabia que, ao decidir, todos os laços estabelecidos poderiam desmoronar. E assim, a verdade estava prestes a se mover como um tsunami, enquanto cada um tentava compreender sua própria conexão com o passado. E tudo poderia mudar em um instante. A única certeza que ela tinha: nada seria como antes. O futuro estava em jogo. E o que viriam a descobrir nos próximos momentos poderia alterar para sempre o que cada um sentia. Naquele momento, entre chamas e verdades escandalosas, Benedita soube que tudo estava prestes a desmoronar de maneiras que ninguém jamais poderia imaginar. As chamas devoradoras cercavam a escola. Um redemoinho de fumaça. E fogo consumindo o que restava de esperanças. Benedita, com o coração na garganta, sentiu que seu mundo estremecia. Aquela revelação da irmã de Joaquim a deixava paralisada. Eu sou parte disso. A herança da dor e do silêncio corre nas minhas veias. A cada palavra dela, o
peso do passado se tornava mais opressor. O caos se espalhou, gritos e murmúrios se entrelaçaram. Todos os olhares estavam voltados para Joaquim e Clara, enquanto Benedita tentava entender o turbilhão de emoções em seu interior. O que significava ser parte dessa história de dor? Ela olhou para Carlos, que estava ao seu lado, a expressão marcando a luta interna. E agora, Benedita? O que vamos fazer com isso? O tom de Carlos ecoou na mente dela. A verdade pesada estava ali, e o tempo escasseava. Todos vocês têm que ouvir. Joaquim, ferido e desesperado, falou com uma força surpreendente. Ele se apoiou em uma coluna que ainda permanecia de pé. Ninguém deve carregar o peso do segredo sozinhos. A multidão hesitou, absorvendo suas palavras. Clara, com lágrimas nos olhos, acrescentou: precisamos enfrentar o que fizemos. Apenas assim podemos reconstruir. Benedita viu a expectativa surgir nos rostos dos que a rodeavam. Então vamos enfrentar. Não vamos deixar que o passado nos consuma. Ela se ergueu, sentindo a força brotar de seu interior. As chamas crepitavam, mas a determinação crescia ainda mais. Nós somos responsáveis pelo futuro. O futuro que não se baseia em mentiras. A multidão começou a se agitar. A esperança se acendendo novamente. Sim, precisamos nos unir. Lutar por algo maior do que nossa tragédia. Carlos gritou e as palavras ressoaram como um chamado à ação. Benedita olhou para ele, percebendo que mesmo em meio à dor, poderia haver um caminho de união. Enquanto as chamas lambiam o céu, Joaquim e Clara deram um passo à frente. Precisamos abrir as portas do passado, compartilhar tudo. Nossas histórias estão ligadas. O que fomos deve nos ensinar a ser melhores. Clara completou, olhando diretamente para Benedita. Não somos apenas produtos das cores que herdamos. Podemos ser agentes de mudança. A multidão começou a aplaudir. A energia mútua os impulsionava. Cada um se levantou, deixando o medo para trás. Benedita se sentiu mais leve. Uma nova esperança começava a brotar. Vamos reconstruir não só a escola, mas o que significamos. Benedita gritou, seu olhar firme e decidido. O fogo ainda consumia as paredes, mas dentro deles uma chama maior surgiu. A vontade de abraçar a verdade. Com um último olhar, Benedita fitou Joaquim e Clara. As chamas ao fundo eram um sinal, um símbolo do que precisavam superar. E ao saírem da escola em chamas, agora se tornara um símbolo de um recomeço. Agora, se você chegou ao final dessa emocionante história, você precisa se inscrever no canal imediatamente para não perder as próximas histórias exclusivas que temos por vir. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho surpreendente. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos caminhar nessa nova jornada.